O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, nós acabamos de ouvir Deus falar na primeira leitura que nós ouvimos um ataque que viria sobre nós. E realmente houve um incêndio desse ataque. Mas Deus disse: não temas os ataques que estão dizendo que vão acontecer sobre vós. Porque eu digo, se confiares, eu estou usando agora nossas palavras, se confiares em mim, esses ataques não vão prevalecer. Por que Jesus está falando isso? Porque Ele está no nosso meio. Porque Deus cumpriu o que Ele prometeu. Eu descerei no meio do meu povo. Porque Deus venceu Satanás. Venceu. Com a morte dele, Jesus. E quando Ele ressuscitou, está à direita do Pai, Ele derramou sobre nós o Espírito dele. E Ele anunciou que Satanás estaria percorrendo o nosso caminho neste mundo ainda. Mas ele já está destruído por Jesus. Mas como ele ainda tem um tempinho neste mundo, Satanás, é claro que ele vai fazer de tudo para perder o corpo, alguns do corpo de Cristo, que somos nós, nos colocando a grande catástrofe no nosso meio. Qual? Qual é a grande catástrofe que Satanás vem gerando no nosso meio? A catástrofe é esta: que nós simplesmente possamos professar que não preciso de Deus. E o mundo já está percorrendo isso. E já chegou na nossa casa. Então, esse anúncio do mal foi dito que um dia ia acontecer. Satanás viria com tudo para destruir, na tentativa de destruir, amedrontar a nós. E como é que ele amedronta a mim? Ora, eu sou um ser humano, eu tenho uma família, eu tenho pessoas próximas a mim, eu tenho conhecidos. Eu necessito trabalhar, eu necessito conviver com pessoas, eu necessito ir e vir. E os ataques acontecem na minha vida, as ameaças acontecem. Mas Jesus está dizendo: se
demonstrares medo, nada poderei fazer. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus disse: homens de fé apequenada, quando a tempestade chegou no barco da nossa vida. Ele disse: por que duvidas? Porque realmente houve uma ameaça na tua vida? Porque de repente você agora está doente? Porque alguém na sua família não está bem? Porque um irmão teu vem sofrendo alguma coisa? Não sei. E tu estás dizendo: eu não estou aguentando mais, e se larga no mar desta vida? Então Jesus está dizendo: se acovardardes perante o meu nome, eu nada poderei fazer. O que é se acovardar? O que é se ter medo? Se acovardar é o estar diante dessa tempestade que eu estou e que você está. Não precisamos entrar em detalhes, basta olhar ao nosso caminhar em casa. Em casa. Um capítulo antes desse, Jesus estava ensinando os discípulos dizendo: quem ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, e o seu filho e a sua filha, não é digno de mim. Ele disse: quem ama mais. Ele disse ainda, ensinando os discípulos, um capítulo antes, que sereis perseguidos, começando dentro da sua própria família. Família aqui, ela abrange 2 cunhos. A família de sangue nossa, a gente já passa por perseguições ali. Você também. E a família com quem nós vivemos, no trabalho, que a gente precisa conviver com as pessoas, a gente precisa trabalhar junto com elas, a gente precisa estar do lado delas, precisamos morar ao lado delas, morar perto. Então são aqueles, é a minha família, é a família de Cristo. Então nós começamos a ter as dificuldades dentro da nossa família. Jesus, ele já veio explicando, mas não temas. É aquele momento que Jesus falar: o filho ficará contra o pai ficará contra o filho. E ainda ele disse também: vós pensais que eu vim trazer a paz? Estais enganado. Eu vim trazer a espada no meio de vós. Por quê? Porque Jesus, ele trouxe como remédio que vence Satanás, e que Satanás tem horror a esse remédio. Ele trouxe um remédio eficaz, e foi assim que ele destruiu Satanás pela fé. Foi exatamente com esse antídoto. Qual? Não fazer, nunca se render aos teus prazeres, à sua vontade, nunca. Por isso que a gente vê o mundo rejeitar a igreja católica. Você sabe que o ateísmo, o ateu, ele vem o pai dos ateus, quem é? Nietzsche, grande filósofo Nietzsche. É o pai daquele que não acredita em Deus. Só que tem uma coisa: quem leu a história de Nietzsche, vocês vão ficar surpresos. Nietzsche, com 14 anos de idade, ele teve uma visão. Menino, rapazinho de 14 anos de idade. Nietzsche, está lá, provado. Ele teve uma visão. E qual foi a visão? Ele teve uma visão de Deus, como João teve, só que com uma amostra que teve uma reação diferente no coração de Nietzsche do que foi, por exemplo, de João. Deus mostrou o esplendor dele para Nietzsche. E Nietzsche, muito inteligente, se sentiu mal. Por quê? Porque todo o esplendor de Deus, em muitas coisas, ia contra o prazer humano de Nietzsche. Mas muitas coisas. É ali que surgiu a palavra Deus está morto. De onde veio isso? De Nietzsche. Agora, não que isso apareceu no intelecto dele, entenda isso que o padre vai falar agora. Não é que Nietzsche
teve no seu intelecto uma certeza de que Deus não existe. Não, ele teve a certeza que Deus existe, mas ele quis matar Deus, porque Deus contraria tudo aquilo que entra na minha parte afetiva genital. Por exemplo, na época de Nietzsche, teve um filósofo francês, que não tem o nome dele, não existe o nome dele, mas tem nas biografias, que ele se tornou ateu, porque ele se apaixonou por uma mulher, e tudo aquilo, não se sabe se era uma mulher casada, e o que ele queria fazer com essa mulher, ele tinha consciência de que Deus existe, e que aquilo que Deus pede ao você ver uma mulher e como tratá-la no sentido de apaixonamento em Deus, era contrário à vontade humana desse francês. Então, a partir desse momento, ele falou assim: eu nego a existência de Deus na minha vida, e começou a defender isso. Daí começou o ateísmo. O ateísmo não é uma coisa que vem da inteligência. O ateísmo, o ateísta é aquele que quer matar a verdade de Deus que está dentro de si, porque todo homem traz a essência de Deus, não tem como fugir de Deus. Então, quando a gente ouve hoje a palavra do nosso Deus dizendo: olha, ouvistes que haverá uma maldição no mundo atual? Então não temas esse tição aceso. Se creres em mim, isso não vai acontecer na sua vida. Entenda bem o que Jesus está falando, na sua vida. Pode ser que muita gente venha a despencar, diante dessa mentalidade moderna, mas por causa da minha fé no meu Senhor, que nós rezamos muito, eu fiquei praticamente 1 hora orando com vocês aqui. Esse Deus que eu proclamei, Ele é o meu Senhor. Por causa dele, sou mais que vencedor, em tudo. Então veja, Jesus ele está dizendo: ai de ti, e vai falando para mim e para você, no qual realizo milagres no vosso meio, mas tu não reconheces. Por quê? Porque Jesus contraria muito os meus devaneios. Porque Deus fala muito de uma vida, não da minha vontade, mas da vontade dEle. Então, deixar o meu sucesso, eu prefiro negar Deus, a existência dEle, do que ter o sucesso na minha vida. Eu prefiro negar Deus, do que deixar de fazer atos genitais com uma pessoa que eu amo, independente se é homem ou se é mulher. Então eu prefiro matar a existência de Deus, falar: Deus não existe. Por quê? Porque contraria minha vontade. Minha. Então Jesus está chamando a atenção disso. Eu estou no meio de vós. Eu já venci o antigo homicida. Mas claro, tu quisestes o meu batismo, eu dei a minha vida a ti. Tu quisestes o meu espírito, eu dei. E claro, nós somos de Cristo. Mas se a gente buscar Cristo do jeito que nós estamos normalmente indo, Jesus está dizendo o que Ele disse no Evangelho: no dia do julgamento, nós seremos deixados, irmãos. Não é brincadeira. A nossa fé católica, da Igreja Una, Santa, Católica, Romana, é exercitar o não de mim, da minha vontade, para permitir a santa vontade do meu Senhor, que a gente rezou aqui. Jesus é o meu Senhor. Quando o padre fala: quem é o Senhor da minha vida? Não é Satanás. Você pode mudar, aprenda isso definitivamente pela fé católica, ou melhor, se você não quer ouvir fé católica, fé cristã. Jesus é o meu Senhor. Não Satanás significa não minha vontade. A minha vontade, minha, é
a manobra de Satanás. Aquilo que João fala na primeira carta, capítulo 2. Ou somos de Cristo, ele deixa bem claro, querendo viver a vontade dele e negando a sua, e olha o que ele diz negando a sua, tá? Ou somos de Cristo, ou eu sou do demônio. Não sou eu que estou falando, está na Escritura. O Padre só está fazendo uma memória para mim e para você. Por que Jesus está falando, está chamando a atenção da gente? Porque Deus não para de fazer o milagre dele. Não para. Nós somos vencedores quando nós cremos. Mas cremos quando? Na hora da tempestade. Crer quando está tudo calmo, desculpa, qualquer um faz. Crer quando está tudo calmo é aquela palavra que Cristo fala assim: o que de extraordinário fazeis, né, de tratar bem quem vos trata bem? Lembra? Nada. Aí ele fala: amai-vos os vossos inimigos. Isso é extraordinário. O que de extraordinário você faz de crer em Deus quando você está saúde zerada, teu time ganha sempre, tá? Você arruma o amor da tua vida do jeito que você quis, toma, tem. Eu quero fazer um ato genital com a pessoa do meu jeito, você faz, quantas vezes você quiser. Aí enjoou, pega até outra pessoa. Veja, quando está tudo bem para você, você não crê em Deus, você crê no diabo, porque é a ilusão que Satanás colocou no coração de Adão e Eva, e veio na nossa vida. Agora, quando eu contrario esta desarrumação em mim, eu contrario, é onde a gente começa a ver o esvaziamento na Igreja Católica. Por quê? Porque esse pensamento de Nietzsche, eu prefiro morrer, só que a gente não quer usar esse termo que parece que nos escandaliza demais, mas não deveria nos escandalizar falar: para mim Deus está morto. É a mesma coisa de falar: olha, para mim eu aceito o que o Cristo fala, isso. Agora, de vez em quando me aliviar na masturbação, para mim isso não é pecado nenhum. O que você está fazendo aí? O que significa isso? Para quem conhece, para quem já tem uma vida no Espírito, o que significa isso? Deus está morto para mim, porque eu criei o Deus que eu quis, um Deus que fala: isso aqui é aprovado, isso aqui não é aprovado, isso é aprovado, isso aqui não é aprovado. Eu criei, eu fiz um Deus na minha medida, através das notas una, santa, católica, apostólica, romana. A maioria da gente faz isso, a maioria de nós fazemos isso. Nós também matamos Deus. Gente, não vamos brincar, porque não precisa ser muito inteligente. Para um pouquinho e pensa: quando é que você mata Deus? Quando eu não aceito o que vem da tradição da igreja. Eu não aceito. Então você matou Deus, porque Deus falou: Pedro, o que ligares na terra, eu vou ligar no céu. E o que ligares no céu será ligado na minha igreja. Então tudo que vem da tradição, se eu não concordo com algumas coisas, então eu já também, de uma certa maneira, matei Deus. Mas para ficar bem para minha consciência, não, eu acredito em Deus, mas eu crio Deus assim para mim. É isso. Por isso que Jesus está falando: ai de ti, porque o milagre que Cristo faz não é a tua vontade. Eu disse isso no domingo, quando eu dei o exemplo do ladrão ao rebelde, do lado esquerdo de Jesus, sendo crucificado. Aquele homem representa hoje a nossa fé desarrumada no cristianismo católico. Como? Senhor, eu estou te procurando porque eu ouvi falar que o Senhor cura. Então eu estou caído no caminho. Eu falei isso aqui no domingo. Eu estou doente e eu ouvi falar que o Senhor cura. O Senhor não vai curar as minhas feridas? Jesus não deu nem ouvido para esse homem.
como não dá ouvido para a maioria das vezes que a gente murmura. Por que, meu Deus, eu estou vivendo esse assolamento na minha vida? Eu falo sempre para algumas pessoas: olha, você está fazendo um pedido errado para Deus. Não, padre, mas eu procuro fazer o bem para os outros. Falo, não, você não precisa nem falar, eu vejo que você faz o bem para os outros. Só que você faz o bem para os outros, mas sempre também na esperança que Deus, que tudo vê, te recompense, como aquele ladrão à esquerda. Tu não vais me tirar esta cruz que eu estou carregando, essa dor da minha vida? Jesus não veio para tirar nossa cruz, muito pelo contrário, Ele veio para nos ensinar a carregá-la. E a gente toda hora fala: Senhor, eu não quero viver assim. Então esse é o milagre que a gente não recebe. E qual é o milagre que Deus faz na nossa vida? O Espírito dele derramado sobre nós, os livramentos que a gente não dá valor para ele. Quantas vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bem rápido. Uma pessoa incrivelmente endividada, aí ela está doente, mas ela está mais preocupada com a dívida do que a própria doença dela física. Aí, só que a doença física dela também não é nada boa, hein? Ela está com umas doenças meio complicadas. Só que ela não percebe que todas as vezes que ela vai fazer um exame, alguma coisa, ela tem uma doença. Mas sempre, e pelo grau das dores dela, não é doença grave, é sempre uma coisa que tem a ver mais com o emocional dela, tenha mais a ver com, sim, está um pouquinho alterado, sim, está ruim, mas isso não é motivo de te levar a óbito. Por quê? É Deus fazendo um milagre na tua vida, é Deus caminhando com você, é Deus te livrando. Quantos acidentes Deus te livra, quantos erros Deus já te livrou, e a gente não percebe. Sabe quem percebe? Quem está procurando fazer a santa vontade dEle. Você presta atenção em tudo, você começa a perceber que o milagre de Deus está nas pequeninas coisas, nas pequeninas, não nas grandes. Nas grandes somos nós, a gente procura a Deus para Ele fazer coisas grandiosas na minha vida do meu jeito. Não, Deus faz as grandes coisas dEle começando nas pequenas da minha vida. Então, irmãos, hoje o Senhor está chamando a atenção minha e sua, por amor. Por amor, Ele está fazendo um repeteco. Até quando vou continuar vivendo ao lado de vocês assim? Fazendo a graça acontecer, derramando o meu Espírito, e vós não valoriza os milagres que acontecem na vida de vós. Quantas bênçãos o Senhor está derramando aqui. Olha as proclamações, só que muitos não vão ver acontecer. Por quê? Porque não acredita. Que pena. Deus é tão simples. E termino aqui a minha homilia. É que nem aquele homem que estava com lepra no Antigo Testamento. Ouviu falar de Eliseu, porque ele tentou todo o tratamento dele, ele era muito próximo ao rei, fez vários tratamentos, a lepra não era curada. Até que alguém disse assim: existe um profeta de um Deus, que é o nosso Deus, que quem vai até ele consegue muitas graças de Deus. Aí ele foi procurar esse tal de Eliseu. Chegando lá, explicou: olha, eu estou com lepra, já gastei muito dinheiro e tal. E falaram que o teu Deus é o Deus do impossível. E Eliseu ouviu Deus falando com ele: pede para esse homem, leva ele até a beira do rio e pede para ele se banhar 7 vezes na água. Ele vai ficar curado da lepra. E o profeta disse para o homem: desça do seu carro, da sua carruagem, se lave 7 vezes e ficará curado. O homem ficou nervoso e quis ir embora. Até que uma outra pessoa estava ao lado dele e disse: mas por que você não faz isso? Porque eu imaginei que o que ele fosse pedir era algo muito maior. Que isso, eu vim até aqui horas e horas fazendo uma viagem, para eu sair do meu carro, dar 7 pulos naquela, não é pulinho nada, né, que a gente vai dar no mar por aí não, viu? É entrar na água e sair 7 vezes. Significa o que 7 vezes? O que? O Espírito Santo. Espírito Santo. Receba o Espírito Santo e serás curado. Aí alguém falou: olha,
Se ele tivesse pedido coisa grande demais, tu farias? Não, faz lá. Aí convenceu o homem foi lá e se banhou 7 vezes e ficou curado da lepra. Deus, através do seu Santo Espírito, Ele quer agir nas pequenas coisas. E que você, ao ver essas pequenas coisas, você fala: Deus habita no nosso meio. Deus está presente. Deus é o vencedor da minha vida. É isso, irmãos, que está acontecendo com a gente. E o mal que foi anunciado já começa a nos pegar e nos derrotar. Por quê? Porque eu não acredito. Eu não estou acreditando mais em Deus. Eu não estou acreditando que Ele tudo pode na minha vida, mas não no sentido seu. Tudo pode, como aquele que sabe o que eu preciso. É o direito, é o rebelde do lado direito. Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E você acreditou em Deus? É a mesma coisa de dizer: faz a sua vontade em mim. Hoje mesmo estarás comigo. Veja, Lázaro, hoje mesmo eu quero fazer uma refeição na tua casa. Coisas assim, não é Lázaro, é o outro, como chama? É o pequenininho lá. Zaqueu, desce daí que hoje, agora eu quero fazer refeição na tua casa. Deus não é para o amanhã, Deus é hoje, não é? Hoje mesmo estarás comigo. Hoje estarei contigo. Veja, Deus é simples, mas a gente está pedindo coisas nossas para Deus. Não vai receber, não vai receber, meu irmão. Pode ser pela misericórdia de Deus, algumas coisas se abram na tua vida, mas ainda não é a vontade do Senhor. Por isso, nesta Santa Eucaristia, peça junto com a Virgem Mãe: Senhor, cura o meu coração. Me cura, Senhor, cura eu de mim mesmo. A tua graça eu creio no seu Santo Espírito, que o Senhor está fazendo um milagre em mim. Eu não entendo nada, mas tu estás fazendo um milagre em mim. Não compreendo, mas aceito. Não era do meu jeito, mas eu aceito. Não foi como eu planejei, mas eu aceito. Não foi o que eu pedi, mas eu aceito. Veja, é isso que Jesus está dizendo. Irmãos, na Igreja Católica, você pode bater aqui, lá, colar. Enquanto você estiver buscando os seus êxitos, através dos seus êxitos, para que alcance as tuas vontades, você perdeu. Você vai receber uma coisa, certamente, um silêncio de Deus profundo. Senhor, então me ensina a reconhecer o teu milagre na minha vida. Teu milagre. Qual é a sua vontade na minha vida, Senhor? Faça. É isso, irmãos. Por isso eu convido vocês, nós vamos comungar Jesus agora. Quem puder, é claro. Quem estiver em condições de comungá-lo, comungue Jesus. Nesta hora, Jesus está aqui, vivo. O corpo, o sangue, a alma e a divindade dele. Pois eu tenho certeza, infelizmente, que muita gente, quando comungar Jesus, não vai acreditar que ele está. Vai falar: isso aí será mesmo? Será mesmo que isso aí, a gente não está sendo todo mundo tonto de acreditar que os padres levantam a mão? Não estou vendo nada, não. E o diabo fica assim: não acredita não que Jesus está ali. Deus não existe, viu? Sabe por quê? Porque se Deus existir, como é que você vai buscar os teus prazeres? Deus não existe não, Deus não está na Eucaristia nada, aí é besteira. Você sente alguma coisa na hora que você come? Nada, porque não tem nada. Não, Jesus está ali, o Espírito dele está. Ah, padre, mas ele sumiu da minha boca em questão de segundos, eu coloquei a hóstia, sumiu. Não, a hóstia sumiu, o Espírito ficou. É a hora de você rezar com ele. É a hora de você dizer: olha Deus, sabe aquilo que eu estava vindo aqui, o motivo pelo qual eu estava vindo aqui? Sei, eu não vou te pedir mais isso, eu vim pedir a sua vontade na minha vida. Olha que mudança, olha o milagre aí. Olha por que ele pode mudar de ideia diante dos nossos erros.
se acreditares em mim, se confiares em mim, e parar de confiar em você, as ameaças todas que estão acontecendo na sua vida desaparecerão. Jesus já venceu a morte. Eu desafio você, hoje, dia 12 de julho de 2022, comece a treinar, a partir desta santa missa, porque não é brincadeira não, aqui, na hora que você receber o corpo santo de Jesus, mesmo sem vontade, que você diga, mesmo que eu não deseje, do fundo do meu coração, mas eu quero ser contrariado. Sabe aquela coisa assim, eu quero ser contrariado, porque até agora eu não me convenci, mas eu quero comungar o teu corpo, para que o Senhor contrarie as minhas vontades, Senhor. Deseja isso. Faça-se em mim segundo o teu querer. Treina a partir de hoje e percorra esse caminho. Percorra esse caminho. Simples assim. Ai, padre, eu pensei que o senhor ia fazer uma oração que ia proclamar já a minha cura. Não, não. É mais simples ainda. Põe Jesus aqui, fecha os olhos. Mas eu faço isso sempre. Não, mas faça isso hoje diferente. Fecha os teus olhos, comunga Jesus e preste atenção nas suas orações que você está entregando para Ele. E verás, se o mundo que vem ameaçando a tua vida não vai desaparecer. Claro que vai. Amém? Que a Virgem Maria, Senhora, percorra esse caminho na hora que você comungar. Que você comungue junto com o filho dela e que ela esteja do teu lado, para que você possa abrir o teu coração. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos nosso ofertório.